Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Terceiro dia da nossa jornada de literatura infantil Contos Maravilhosos. Hoje uma história fantástica, conhecida por muitos, né, porque o livro se tornou famoso depois do filme, mas já era um livro muito recomendado, já era um livro muito lido no mundo inteiro e depois do filme ele estourou. Então muita gente conhece, né, a história das Crônicas de Nárnia, que é o livro 1, você vai falar? 2, né? É o livro 2, que nós vamos tratar hoje. E antes da aula, eu gostaria apenas de mostrar para vocês o nosso livro, né, Sermonicentrum. Hoje alguém perguntou como que eu faço para desenvolver o conhecimento simbólico. Está aqui a recomendação, porque Hugo de São Vítor, nesse livro aqui, vai tratar do significado profundo das Sagradas Escrituras. O que é esse significado profundo das Sagradas Escrituras? É o que cada coisa representa nas Sagradas Escrituras. Como quando ele diz que o barco, né, quando o barco aparece nas Sagradas Escrituras, esse barco é a igreja. Então ele vai descrevendo, né, que a vela é a esperança, o que é o casco, o que são os remos. Ele descreve todo o barco, né, como elementos que estão na igreja. Então ele diz que o mar é o mundo, o mar de aflições, onde a igreja navega, né? E a estrela que guia os marinheiros é a Virgem Maria, a Stella Maris. Então você que perguntou o que tem nesse livro que eles estão divulgando, é o significado profundo das Sagradas Escrituras, o que cada coisa simboliza conforme a tradição da igreja no primeiro milênio, né? Ou seja, no período da cristandade. Então, né, está com uma promoção, nós disponibilizamos 120 exemplares, né? Ontem nós vendemos 30, então a gente tem ainda 90 exemplares, né, com frete grátis. Essa promoção é porque nós precisamos pagar o boleto da gráfica, né, que nós fizemos o livro, e então para apressar a gente fez, né, 120 livros, aí dá o valor do boleto, depois a gente, sem conta, deixa o livro normal com frete no preço normal. Então, acesse o nosso site, centrohugodesaovitor.org, né, ou falem com a gente aí no Instagram, no WhatsApp, né, que a gente pode fazer a venda direto para vocês, como alguns, né, compraram na noite de ontem. Então, eu quero apresentar para vocês aqui o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique é aqui do Centro Cultural, né, é também um dos professores que dá aula aqui, dá o curso, e um grande amigo, né? Um grande amigo. Eu lembro uma vez que a gente mudou, fez uma mudança de casa, e aí a gente tinha uma caixa d'água para pintar. E aí estava todo mundo ocupado e eu pensei, eu vou ir pintar aquela caixa d'água lá sozinho para não dar trabalho para o pessoal do Centro Cultural. E aí eu peguei e fui. Eu fiz uma gambiarra, coloquei umas escadas e subi lá, né, para pintar aquela caixa d'água, que era um problema que a gente tinha. E aí quando eu estava pintando, eu escutei um barulho no portão, era o Luiz, né? Aí eu olhei para ele lá embaixo, ele falou assim, eu sabia que você ia vir. E eu disse para ele, e eu vim porque eu sabia que você vinha, né? Então, um amigo, né, que a gente tem aí há muito tempo, que eu quero apresentar para vocês, né, estudioso também de vários temas, né? Não, já deu outros cursos aqui no Centro Cultural, não só contos de fadas, não só as Crônicas de Nárnia, mas como filosofia, teologia. Você deu um curso de virtudes também, né? Uhum. Um curso chamado Hipomoné, né? Virtudes Heróicas, que a gente quer repetir esse curso. Então, com vocês, Luiz Henrique e as Crônicas de Nárnia. Boa noite, então, a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma noite da nossa jornada maravilhosa. Hoje, então, estaremos falando um pouquinho sobre as Crônicas de Nárnia. Mais especificamente, hoje vamos tratar do livro 2, como o Robson falou, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que, na verdade, sobre certo aspecto ele acertou, porque em ordem de que foi escrito é o livro 1, né? Mas nas publicações modernas que nós temos hoje, ele foi colocado como o livro 2 da cronologia, né? Cronologia é justamente quando você fala crônicas, é porque você está falando de uma história que acontece em ordem cronológica. Então, por isso, as editoras modernas resolveram colocar o livro nesta ordem cronológica. Então, o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa ficou como sendo o livro 2 dessa linda história de C.S. Lewis.
Então vamos lá, vamos conhecer esse mundo dentro de outro mundo, um mundo de magia e de significados profundos. Vamos conhecer um pouquinho mais das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Mas, para começar, precisamos primeiro entender um pouquinho quem é esse grande autor. E aí eu pergunto, você sabe quem é Clive Staples Lewis? Ou Clive Staples Lewis, né? Mas como o inglês fala, né? Clive Staples Lewis. Você conhece? Sabe quem é C.S. Lewis, né? Geralmente as pessoas conhecem só por C.S. Lewis, mas o nome dele é Clive Staples Lewis. Então vamos falar um pouquinho sobre a história dele, só para conhecer um pouco melhor a cabeça desse autor que montou essa maravilhosa obra. Nossa história começa então no final do século XIX, especificamente na Irlanda do Norte, terra que foi marcada por muitos conflitos entre irlandeses católicos e irlandeses protestantes. Depois de anos de conflito e perda do controle pelos ingleses das terras da Irlanda, resolveu-se então em 1920 ceder a autonomia política à Irlanda. Porém, eles perceberam, né, que a maior parte do norte da Irlanda era protestante e a parte do sul era católica, e resolveram deixar os condados decidirem se queriam ou não permanecer como uma Irlanda só. E os 6 condados do norte, que eram, a maioria das pessoas que moravam lá eram protestantes, resolveram então não ter a sua autonomia, resolveram então ficar com o Reino Unido. Então a Irlanda, a partir dessa data, a partir do dia 6 de dezembro de 1922, passou a ser dividida em Irlanda e Irlanda do Norte. E justamente em um desses 6 condados está Belfast, que é a terra de C.S. Lewis. Então, nesse contexto de guerra, né, disputas, rixas entre católicos e protestantes, foi que Lewis foi criado. Lewis era de família protestante. Até muitas pessoas perguntam, né, e eu confesso que eu tinha também esse preconceito. Ah, não, mas C.S. Lewis é protestante, nem vou ler, né, deixa de lado. Mas eu tive uma grande surpresa ao estudá-lo, né, ao ver realmente quem é esse autor, como foi a sua conversão à religião anglicana e como foi a evolução da vida intelectual e espiritual dele. Então, C.S. Lewis era filho de um advogado, amante de literatura, que tinha por nome Albert Lewis, casado com Flora Lewis, e ele tinha um irmão, que era 3 anos mais velho que ele. Os 10 primeiros anos da infância de Lewis foram memoráveis. Ele vivia numa família feliz, numa casa feliz, com seu pai, sua mãe e seu irmão. Sentia muito bem amado e muito cuidado, e ali a sua mãe propiciava para ele toda a segurança que ele precisava. Mesmo que lá fora, no mundo, principalmente no mundo político, as guerras, disputas entre protestantes e católicos acontecessem, a mãe dele não se deixava levar por essas rixas. Inclusive tinha uma empregada que era católica, então ela afastava ele dessas disputas religiosas que, querendo ou não, atrapalhavam até a questão política daquele local. Lewis então se viu envolvido pelo prazeroso hábito de leitura de seu pai. O hábito de leitura de Albert conquistou o coração do pequeno Lewis, já desde a infância. Ele adorava ir até a biblioteca da família e ler os mais variados títulos, mas principalmente sobre mitologia nórdica, mitologia grega e mitologia latina. Porém, tudo mudou na vida de Lewis em 1908, quando Flora Lewis, sua mãe, foi diagnosticada com um câncer abdominal. Ela faleceu logo em seguida, no dia 23 de agosto, aos 46 anos. E ele deixa uma frase no livro que é bem interessante, com a morte de minha mãe, toda a felicidade estabelecida, tudo que era tranquilo e confiável, desapareceu de minha vida. E aqui então começa a reviravolta na vida de Lewis. Esse evento perturbador de sua infância, e entre outros da adolescência, né, no caso a perda da mãe, por perder a mãe, ele foi mandado para um internato, não deu certo nesse internato, foi mandado para outro internato, também não deu certo, ele não se adaptava, foi mandado então para um terceiro internato, e também não se adaptava,
né? Isso tudo porque o pai de Lewis sofreu muito com a morte da sua esposa e teve dificuldades em criar os filhos. Ele também, na juventude, teve um tutor muito rigoroso. Então, todo esse trauma, toda essa situação fez com que Lewis, na sua juventude, abandonasse a fé. Então, ele passou a ser ateu, porque ele entendia que Deus não existia. Ou, se existia de fato, era muito mal, porque não se interessava pela sua criação. E assim, então, foi a vida e o pensamento de C.S. Lewis da sua juventude até o ano de 1926, quando então ele começou a lecionar no Magdalen College e conheceu lá um dos seus amigos mais importantes de sua vida, J.R.R. Tolkien. Isso mesmo, a maioria já deve saber quem nós estamos falando, né? É o autor de O Senhor dos Anéis e do Hobbit, que será a nossa próxima aula. Então, essas duas grandes figuras eram amigos. E ambos tinham interesses em comum, principalmente pela literatura, mas também tinham histórias de vida parecida a respeito das guerras, e o gosto pela mitologia dos dois era muito semelhante. Esse relacionamento trouxe grandes benefícios para os dois. Para Tolkien, Lewis foi um amigo crítico, que o incentivou a escrever e a terminar as crônicas, O Senhor dos Anéis. O Tolkien, né, ele era muito rigoroso, ele queria as coisas muito com perfeição. Então ele escrevia as histórias, mas ele não terminava, porque ele sempre queria revisar e fazer melhor, mais perfeito. E Lewis ia lá, então, lia as histórias, os trechos que ele já tinha escrito, fazia seu apontamento crítico, mas incentivava o amigo a terminar a história. E já para Lewis, Tolkien foi quem o ajudou na sua redescoberta da fé. Da fé cristã, né? Além da produção de algumas peças literárias também, né? Então, um incentivou o outro a escrever. Vejam que maravilha, né? Duas das maiores grandes obras aí que a gente tem hoje, né? Mais conhecidas, foram feitas por dois amigos. Então, ainda na faculdade, Lewis se envolveu ainda mais com literatura. E essa arte foi lhe abrindo um caminho para o cristianismo, através de um apelo racional e imaginativo da literatura. Mais especificamente da literatura inglesa. E aqui eu acho muito importante frisar e citar um dos livros que ajudou na conversão de C.S. Lewis, que foi O Homem Eterno, de ninguém mais, ninguém menos do que do autor Chesterton. Isso mesmo, o autor que o Robson falou na segunda-feira e que a gente está baseando toda a nossa jornada. Então veja só, o livro de Chesterton foi um dos pilares aí para a conversão de C.S. Lewis. O processo de Lewis do ateísmo para o teísmo aconteceu na primavera de 1929 e 2 anos depois, em 1931, após uma longa conversa, mas longa mesmo, começou no jantar e foi até umas 4, 5 horas da manhã, entre Lewis e seu amigo Tolkien, e também estava presente Hugo Deisson, sobre mito e metáfora. Foi então que Lewis passou do seu teísmo, ele já acreditava em Deus, né, nesse momento, para um cristianismo. Eu até faço um jogo de palavras aqui, um cristianismo puro e simples, que foi depois uma grande obra do C.S. Lewis. Então Lewis é um autor formidável, escreveu mais de 30 obras. As obras dele, principalmente a Nárnia, né, até vem aqui na contracapa, foi traduzida para mais de 41 idiomas, né? Então todo mundo conhece a história de C.S. Lewis, conhece as Crônicas de Nárnia, dentre outras obras dele. E outro livro de Lewis, então, que eu quero citar antes da gente entrar em Nárnia, que é muito importante para nosso tema da jornada, é o livro chamado A Abolição do Homem. Neste livro, C.S. Lewis discutiu sobre as forças que nossa sociedade adotou, já naquela época, nos anos 50. Sobre as forças que nossa sociedade adotou, que formam uma trindade anti-humana de pragmatismo, subjetivismo e relativismo cultural, que nega a existência de um sentido moral ou de uma lei moral. Essas forças, né, juntas, secam a imaginação moral e substituem pela racionalidade utilitária. É justamente algo que o professor Hobbes falou na segunda-feira, né? Tiraram toda a essência moral da educação
e deixaram apenas um racionalismo utilitarista, né? Então, muito importante aqui para você, pai, e para você, professor que está assistindo a gente, é perceber esse alerta que Lewis fez sobre uma filosofia. Isso tudo gera uma filosofia de educação e de criação de filhos que mina a confiança nas certezas morais e substitui pelo dogma de que a moralidade é relativa ao desejo individual e ao contexto cultural em que se vive. E se analisarmos bem esse espírito do mundo que captura tantas pessoas nos dias de hoje, essa frase de Lewis, né? Naquela época capturava tantas pessoas. Imagine se ele visse como estamos hoje, né? A educação só piorou de lá para cá. E nós nos submetemos a esta nova moralidade, né? E continuamos a esperar e a desejar que nossas crianças, os nossos filhos, os nossos sobrinhos e afilhados cresçam como boas pessoas, de acordo com os padrões seguros de uma moralidade antiga, que a gente conheceu ainda bem pouquinho. E essa, então, é a tragédia, a trágica comédia da nossa situação, comenta o próprio Lewis. Ao mesmo tempo que clamamos por essas qualidades de virtude, de honra, de caráter em nossas crianças, estamos tornando-as impossíveis. Não estamos mais ensinando como fazê-las. Em uma simplicidade medonha, um exemplo que ele traz que eu achei magnífico nós removemos um órgão do nosso corpo e continuamos exigindo que o nosso corpo tenha sua função. Por exemplo, tiramos os nossos rins e esperamos que o nosso corpo filtre a água, o líquido. É isso que a gente está fazendo com a educação das nossas crianças. Criamos homens sem peito e exigimos deles virtudes. Mas, sobre essa questão da educação, o livro dele é magnífico também, quem quiser ler, é muito bom. Ele trata justamente da educação naquela época, ele avalia os livros escolares da época para então fazer essa crítica. Mas eu não vou aprofundar aqui porque quem vai falar disso melhor para vocês é o professor Robson na sexta-feira, na última aula da nossa jornada. Então, não percam nenhuma live, né? Todas vão estar maravilhosas. Mas na sexta-feira o professor Robson vai aprofundar um pouquinho melhor nisso. Agora sim, ficou mais fácil entender por que as Crônicas de Nárnia são fantásticas, visto que o autor convida a criança moderna ao mundo em que a velha moralidade ainda reina, ainda mantém o seu vigor atraente às crianças. Então vamos lá, vamos entrar pela porta do guarda-roupa. No livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele é uma fantasia, uma peça de moralidade, que captura a imaginação das crianças porque reflete intimamente nelas as suas próprias experiências e sentimentos sobre o quê? Sobre como é conviver em uma família, pertencer a uma família, compartilhar a vida com os irmãos e as dificuldades de controlar paixões e apetites, que hoje vamos focar bastante nisso para vocês. Lewis então nos apresenta as 4 crianças Penwith, que viajam para o mundo de Nárnia e lá está sendo travada uma luta dramática entre o bem e o mal. Uma luta, inclusive, muito parecida com a saga do cristianismo, a saga cristã, de criação, queda e redenção. Então, sobre os 4 irmãos Penwith. Como a gente não tem todo o tempo que gostaria, né, de falar o resumo inteiro do livro aqui, o livro inteiro, melhor dizendo, né, a gente tem que resumir e trazer alguns trechos e explicá-los. Então eu vou primeiro explicar quem são as 4 crianças, porque não vai dar para falar no decorrer da história para vocês perceberem talvez a personalidade de cada uma. Então temos primeiramente a Lúcia, que é a mais nova. É uma criança de inocência incomum e também de uma profunda intuição, que parece especialmente atraída pelo mistério. E ela é a primeira a entrar em Nárnia. Ela é atraída por algo, por uma magia que a leva para dentro do guarda-roupa. Susana, a segunda mais velha, é compassiva, porém tímida e normalmente vacila quando se depara com o desconhecido. Já Pedro é o mais velho dos filhos Penwith. Ele é o corajoso e no futuro ele tornar-se-á o grande rei de Nárnia. Edmundo, o segundo mais novo, é um menino comum.
pequeno e com uma tendência ao orgulho, ao egoísmo e ao bullying. Porém, ele terá um papel especial nessa história. Vamos à história. Então, a história se passa durante a guerra e por isso as 4 crianças são enviadas a passar um tempo na casa de campo de um velho amigo de sua mãe. O pai está envolvido com a guerra, a mãe também está trabalhando em algo que diz respeito à guerra. E a casa era uma daquelas casas antigas, enormes, que se viam nas revistas antigas, parecia quase um museu. Era cheia de quartos, armaduras, quadros pendurados nas paredes, era uma casa realmente assim monumental. E um dia chuvoso, as crianças brincavam dentro da casa. Lúcia, a caçula, ao explorar os cômodos com os seus irmãos, entra em um quarto enorme que está quase vazio. O que tinha nele era somente um guarda-roupa. Movida por alguma força, por alguma magia, como eu disse, ela entra pelo guarda-roupa e algo surpreendente acontece. Ela de repente avança, vai avançando dentro do guarda-roupa, ali fica um pouco escuro, tem casacos de pele pendurado nesse guarda-roupa. Ela adorava o contato com as peles, né? E ela vai tateando ali dentro, sendo chamada por alguma força, e o guarda-roupa não tem fim. Ela vai botando a mão, vai indo, vai avançando e não encontra o fim do guarda-roupa. De repente ela sente então que seus dedos tocam algumas coisas pontudas, como se fossem alguns galhos de árvore. Até que ela se percebe então de repente em uma floresta, com grandes árvores e tudo está coberto de neve. Então Lúcia, nesse momento, acaba de entrar em outro mundo. Ela vê ao longe, bem distante, uma luz em cima de um pequeno poste e segue para ver o que é. Obviamente, né, curiosidade. Quando chega perto, percebe que é um lampião. Um lampião no meio de uma floresta gelada. Qual é a lógica disso? Lá ela conhece um fauno, o Sr. Túminos, né? Muito famoso também, né? Todo mundo que já viu o filme lembra do Sr. Túminos, o qual faz amizade e é convidado a tomar chá em sua casa. E ele então faz o chá para ela, convida a entrar em sua casa e vai contando para ela as histórias de Nárnia, os tempos gloriosos que já existiram ali, as festas que eles faziam e todos vinham comemorar, os faunos dançavam com as dríades. E falou também dos anões vermelhos que cavavam para encontrar ouro nas cavernas. Também falou de um tempo em que Nárnia não era daquele jeito congelado, e sim onde tudo era verão, tudo era lindo, brilhante, cheio de vida. E contou então por que não era mais assim. Explicou para ela que agora quem tornou tudo isso assim é a feiticeira branca, que hoje se faz rainha de Nárnia e comanda todo mundo pela sua maldade. Ao voltar, então, o Sr. Túminos, como é um resumo, não vou falar exatamente o que acontece com o Sr. Túminos e a Lúcia, porque ia se alongar demais. Mas é muito bonito e depois eu vou convidar vocês a ler o livro, obviamente. Mas então o Sr. Túminos, depois dessa conversa, libera a Lúcia para voltar para casa, leva ela até o lampião e ali ela encontra o caminho de volta. Ao voltar, Lúcia corre para contar aos irmãos tudo o que havia acontecido, a maravilhosa aventura que ela tinha vivido através do guarda-roupa. Porém, o que acontece é que os irmãos, obviamente, não acreditam nela, mesmo sabendo que ela nunca mentia. Passaram-se os dias e, novamente, então, as 4 crianças estavam ali dentro da casa, pois chovia muito, estavam brincando dentro da casa, e, passando pelo local onde ficava o guarda-roupa, Lúcia resolveu dar uma espiada para ver se realmente aquela história que ela tinha vivido e ninguém acreditado era real. Ela estava com uma pulga atrás da orelha. Será que eu não estou ficando louca? Será que eu sonhei aquilo? Então ela resolve dar uma espiadinha, vai e entra novamente pelo guarda-roupa. E ela tem então a graça de retornar a Nárnia. Mas seu irmão Edmundo, que estava espiando, vai atrás dela, né? Ela viu que ela entrou no guarda-roupa e segue atrás dela
para pegar ela no flagra lá dentro e zombar da cara dela. E isso ele fazia com muita frequência. Ele zombava muito dela e tentava humilhá-la. Mas, para sua surpresa, ele não a encontrou. Não a encontrou ali dentro. Ficou preocupado, começou a avançar dentro do guarda-roupa e foi avançando, assim como a irmã. De repente, ele se viu ali, no meio da floresta. No meio da floresta gelada e coberta de neve. Percebeu de cara, então, que a irmã não havia mentido e tudo era verdade. Chamou por ela, porém ela não apareceu. De repente, Edmundo começou a ouvir um som de tilintar de sinetinhas. Escutou com atenção e percebeu que era um trenó, puxado por 2 renas, com chifres de ouro. Os arreios desse trenó eram escarlate e estavam cheios dessas sinetinhas que fazem barulho ao andar. Quem conduzia o trenó era um pequeno anão, de menos de 1 metro de altura, com uma barba enorme e um capuz vermelho. E quem ia atrás desse trenó, bem ao centro, era uma pessoa muito alta, uma criatura muito diferente da que Edmundo já tinha visto. Estava vestida com belas peles e trazia na mão direita uma varinha dourada e na outra mão uma coroa de ouro. Seu rosto era branco, pálido, branco como açúcar, e a boca era vermelhíssima. Apesar de tudo, era um belo rosto, mas orgulhoso, frio e muito duro. O trenó parou assim que percebeu Edmundo. E então começa um diálogo entre a feiticeira e Edmundo. Ela lhe fazia várias indagações, até que percebeu então que Edmundo era um menino, e ela chama ele de um filho de Adão. Primeiro, ela pensa em se livrar dele, com a sua varinha mágica, mas depois decide usá-lo. Percebendo a fragilidade, então, que o garoto se encontrava, frio e fome, ela oferece para ele um lugar no seu trenó para sentar. Permite que ele se cubra com um pedaço da sua manta e lhe oferece uma bebida quentinha. E no livro fala, era uma bebida que nunca tinha provado, muito doce, espumante, ao mesmo tempo espessa, e o aqueceu da cabeça aos pés. E também, então, a feiticeira pergunta o que ele gostaria de comer, e ele de cara já fala um manjar turco, por favor. Então ela faz o manjar turco para ele. Edmundo nunca tinha saboreado uma coisa tão deliciosa, tão gostosa e tão leve. Sentiu-se aquecido e bem disposto. Até ignorou o fato de que esses alimentos que ela deu para ele foram feitos ali, na hora, pela sua magia. Enquanto ele comia, ela não cessava de fazer um interrogatório a ele. Edmundo, focado somente em comer cada vez mais, ia lhe falando tudo o que ela queria saber. Contou sobre seus 3 irmãos, sobre Lúcia já ter estado ali em Nárnia e também que ela já havia conhecido o Sr. Túminos. Após terminar de comer, ainda queria mais manjar turco. A feiticeira, muito esperta, o convence de que se ele trouxer os irmãos até ela, ele então ganharia todo o manjar turco que quisesse. E ainda por cima poderia se tornar príncipe da feiticeira e, num futuro breve, o rei de toda a Nárnia. Aqui então nós já podemos tirar algum significado profundo. Vamos ver com um pouco mais de calma. Para quem já fez os nossos outros cursos, ou vai lembrar então na aula de segunda-feira, o professor Robson contou a história da Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen. E lá ele explora o dinamismo do mal que imobiliza e destrói nossa humanidade. E retrata vigorosamente a luta entre o bem e o mal travada dentro do coração humano. E é bem isso que também acontece aqui em C.S. Lewis. C.S. Lewis se baseou em Hans Christian Andersen para escrever as Crônicas de Nárnia. Nessa história, então, se passam os grandes temas do pecado, arrependimento e perdão, assim como na história cristã da salvação. Assim como o menino cai lá na Rainha da Neve, que o professor contou na segunda-feira, Edmundo Pevensie não se propõe a ser mal conscientemente. Porém, orgulho juvenil
rivalidade entre os irmãos e inveja são as únicas coisas que o mal precisa para capturar a sua imaginação, distorcer a sua mente e colocá-lo num caminho desastroso, do qual ele precisará ser resgatado por outro. A feiticeira apelou para o egocentrismo, orgulho e desejo desordenado por alguma coisa, por algo, e ganhou um controle, podemos até dizer, demoníaco sobre Edmundo. E ele, infelizmente, mordeu a isca. Apesar de ele não ter gostado do jeito da feiticeira em primeira instância, ele não ouviu o seu melhor julgamento, não ouviu a sua consciência e foi cedendo e aceitando tudo que ela dava a ele. Assim como o pequeno Caim, na obra de Anderson, Edmundo caiu inteiramente no feitiço. Ele fica mentalmente confuso e sua mente torna-se então cativa de sua própria prisão de raciocínio falacioso. E nós, adultos, muitas vezes fazemos isso também. Aqui já mostra como funciona a alma humana, de uma criança, sim, mas também de um adulto. Nós, muitas vezes, movidos pelos desejos, pelas paixões, criamos então raciocínios lógicos, entre aspas, para justificar o nosso desejo, para conseguir aquilo que a gente precisa, que muitas vezes são coisas fúteis ou que não precisava naquele momento. Mas a gente dá aquela velha desculpa, eu mereço, eu trabalhei tanto esse mês que eu mereço comprar tal coisa, que talvez não era necessário, mas a gente cria então toda uma lógica, um argumento, um raciocínio falacioso para justificar esses nossos atos. E com Edmundo não foi nada diferente. O seu orgulho e desejo de brilhar acima de seus irmãos, o seu desejo de crescer, Edmundo queria ser grande, queria ser superior aos irmãos. Ele se achava muito pequeno, então ele queria crescer logo e ser grande. E isso então ajuda e estimula o desejo de acreditar na promessa da feiticeira, de que se ele trouxesse seus irmãos, ela o tornaria o príncipe e mais tarde o rei de Nárnia, além, inclusive, de todo o manjar turco que ele pudesse comer. A feiticeira soube exatamente como prender a atenção de Edmundo, capturou a sua vontade e penetrou na sua mente. A fome, realmente, talvez seja a força emocional mais poderosa e também corporal, que pode influenciar um comportamento de uma pessoa, principalmente de uma criança. O apetite físico, combinado com um forte sentido de paladar, de sabor, pode muito bem oprimir uma criança e deixar ela com um desejo vertiginoso. E aqui a gente até poderia fazer um adendo aos pais homeschooler, uma dica importante sobre a alimentação adequada às crianças, pois uma criança não aprende nada se ela está com fome, e muito menos se ela acabou de comer um monte de manjar turco, que é um doce. Se encheu de doce, você vai querer ensinar alguma coisa para a criança? Então, aqui também tem um simbolismo, como que a gente tem que ordenar a nossa vida, começando pela alimentação, para daí então ensinar algo mais profundo para as crianças. Então, de fato, o que aconteceu foi o que aconteceu com Edmundo, que se encontrava naquela situação, com frio e faminto. A feiticeira magicamente produz uma xícara de uma bebida quentinha e pergunta o que ele gostaria de comer. Ele então responde de cara um manjar turco, por favor, A feiticeira então produz uma caixa atada com uma fita de seda verde, que continha alguns quilos do melhor manjar turco. Edmundo apressadamente consome tudo e fica obcecado por essa fonte de prazer em meio àquele frio desagradável. A fome de Edmundo aqui é uma metáfora, também para uma forma mais profunda de desejo, que atrai não apenas as crianças, mas nós adultos ao pecado e ao mal. A chave para a compreensão do mal, nessa história, nos é dada na seguinte frase: quanto mais comia, mais tinha vontade de comer. Naquele momento, Edmundo não quer mais nada, além do manjar turco. Seu amor desordenado cria aqui um Deus a partir do manjar turco. Um Deus que conduz ele e o controla. E todo o futuro da história de Edmundo nessa história, e todo o futuro poder que ele dá à feiticeira, parte disso. É baseado neste amor desordenado. Toda a história vai se desenrolar
graças a esse amor desordenado, pois ele dá o poder então da feiticeira de controlar. Né? Pois quem obtém o controle sobre a coisa a qual nós desejamos, aquela nossa paixão, quem controla aquela paixão, tem controle sobre nós. Então percebamos que foi ele mesmo que deu esse poder à feiticeira. E quantas vezes nós não fazemos isso também, né? Quantas vezes não somos movidos por um desejo, ainda mais na situação que ele se encontrava, né? Um ambiente nada propício, a feiticeira se usou muito bem disso. Será que nós, na situação dele, não faríamos o mesmo? Se ela me oferecesse um churrasco, olha, acho que eu cederia, hein? Ia ser de lamber os beiços, né? Porque diante da situação, fome, frio, ele não ouviu o seu instinto. E muitas vezes a gente deixa de ouvir aquela voz interior, aquela vozinha que fala pra gente, corre, foge, sai daqui, não ouve isso, não ouve aquilo. Mas a gente vai cedendo pela busca do prazer, pela busca do desejo e vai se entregando às paixões. E esse encontro, a partir desse momento, e a partir do sabor da comida enfeitiçada da feiticeira, marcam o início da longa jornada de Edmundo, a longa jornada solitária para a escuridão. Em sua mente distorcida agora, e também confusa, seus irmãos tornam-se até feios e sem valor para ele, de modo que ele nem consegue entender por que a feiticeira quer tanto os irmãos dele. E então ele topa, né, trazer os irmãos para a feiticeira, né? Ele não imagina o que pode estar acontecendo de tão ruim, porque sua mente está confusa. Recapitulando então, olha o caminho que ele fez, né? Percebamos o caminho que ele trilhou até aqui. Diante da situação nada apropriada para ele, né? Sem casaco, ele não pegou nenhum casaco de lã do guarda-roupa, naquele mundo gelado, cheio de neve, propício então ao mal usar dele, com fome, com frio, ele aceitou o convite para entrar no Telenor. Depois aceitou se cobrir com a manta da feiticeira. Depois aceitou o chá quentinho. Depois de todas essas concessões que ele fez, ele então ainda teve coragem de pedir o que ele queria comer e recebeu. E agora então aceita entregar os seus próprios irmãos. Então vejam como o mal age em nossa vida. Ele começa com pequenas concessões que no momento podem estar trazendo prazer à nossa vida, até uma vantagem, né? Ele estava com frio, qual o problema de eu me aquecer num trenó quentinho? Mas aí foi vindo mais e mais ofertas e ele foi aceitando. Até que chegou o ponto, então, de ele entregar os próprios irmãos à feiticeira branca. E assim, então, o mal se firma. Aonde? Na imaginação e também na vontade de Edmundo. Assim como, por exemplo, a podridão que ataca a parte macia de uma fruta e depois vai tomando ela como um todo. O que quer que Edmundo faça, até mesmo machucar seus próprios irmãos, ele vai racionalizando como vendo um bem maior naquilo, né? Mas que só ele enxerga, que só ele se convence daquilo. Então ele racionaliza só a partir disso, desse desejo desordenado. E ele se convence que todas as coisas ruins ditas sobre a feiticeira são mentira, porque quem está falando aquilo são seus inimigos. E ela deve ser boa, porque tratou ele muito bem, deu um lugar quentinho para ele, deu comida quente. Então ela não é má. E assim ele vai se enganando. Depois então que a rainha deixa Edmundo, ele se reencontra com Lúcia. E rapidamente ela diz a ele que ouviu falar da feiticeira branca. E que essa feiticeira estava escravizando todo mundo em Nárnia e ela era muito má. Edmundo então percebe que sua irmã está se referindo àquela mulher que ele acabou de encontrar. Mas mantém o seu encontro com a rainha em segredo, ele omitiu isso da irmã, para não ter de enfrentar a verdade sobre o seu próprio coração traiçoeiro, ou admitir que Lúcia tem razão. Mesmo as crianças pequenas muitas vezes conseguem fazer isso, né? Omitir certas informações para atingir algum desejo, né? Então elas percebem ao contar a história o que Edmundo está tramando aqui. Ele já traiu em seu coração os seus irmãos.
Após o retorno, então, ao nosso mundo, Edmundo nega aos outros irmãos que esteve com Lúcia em Nárnia. E no livro essa é uma parte realmente bem bonita, né? Porque realmente humilha a irmã. É bonita quando a gente entende a profundidade, né? É bem triste na hora que acontece, porque ele realmente humilha a irmã, né? Por ter essa tendência, então, ao bullying e à maldade. Mas ele não consegue deixar de pensar no manjar turco. Lewis quer aqui, então, que nós pensemos no manjar como no pecado, como uma espécie de vício que nos controla. Certamente alguns de nós já devem ter conhecido algum alcoólatra, por exemplo, ou alguém que é viciado numa substância química. Edmundo demonstra todos os sinais de um viciado. Em todo caso, a tentação de Edmundo torna-se uma obsessão descontrolada para ele. Ele não é mais capaz de desfrutar de prazeres bons e verdadeiros. Porque assim como aconteceu com Kai lá na Rainha da Neve, né, graças àquele espelho que afetou o seu olho, tudo que era bom e belo torna-se então feio e mal. É o que acontece exatamente com Edmundo. Por ele estar apegado àquele doce manjar, tudo o resto agora parece que não tem sabor. E em seguida então surge o ato completo da traição de Edmundo. Quando entram em Nárnia, juntas as 4 crianças são conduzidas à casa dos bons castores, que são alguns remanescentes de Nárnia que ainda acreditam que Nárnia será um dia liberta da feiticeira. Pois existe uma profecia e no jantar, o desejo de Edmundo pela comida envenenada da feiticeira branca o oprime novamente. E ele até jantou com os outros, mas sem gosto. Só pensava a todo momento no manjar turco. E não há nada que tire o bom sabor de uma comida como a lembrança, olha aqui a memória, né? Como a lembrança de um mau alimento enfeitiçado. Após o jantar, então, os castores contam a história de Nárnia, contam sobre as profecias de Nárnia e explicam quem então é Aslan, o grande rei, filho do imperador de Além-Mar. E fala que quando Aslan chegar, tudo será restabelecido. E até cantam então uma poesia para eles. Vou ler aqui para vocês, né, como está no livro, só para a gente entender bem a história. Fala o seguinte: o mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá. Na sua juba a flor há de voltar. E o senhor Castor continua então contando a história, até que chega em uma outra profecia também, que fala o seguinte: quando a carne de Adão, quando o osso de Adão em cair para Vel no trono sentar, então há de chegar ao fim a aflição. Aqui então as crianças entendem o porquê a feiticeira branca quer tanto pegar eles. Porque tem uma profecia que fala então, quando as crianças chegarem e sentarem nos seus tronos, a aflição de Nárnia irá acabar. O senhor Castor então conta tudo sobre o plano de reencontrar com Aslan na mesa de pedra para cumprir-se então as antigas profecias. Quando nesse momento Edmundo decide fugir e ele sai em direção à feiticeira, deixando até para trás o seu casaco que ficou dentro do dique do castor. Edmundo, nesse momento, tomou uma péssima decisão, a qual ele irá se arrepender amargamente. No entanto, Lewis faz uma advertência no livro. Não pensemos que Edmundo era tão ruim, a ponto de desejar ver os irmãos transformados em estátuas de pedra, mortos no caso, né? Estava convencido, ou pelo menos tentava se convencer, de que ela, a feiticeira, não poderia ser tão má assim, como eles diziam. Edmundo pode estar com isso trazendo sérios problemas para si e para os seus irmãos. Mas, nos diz Lewis aqui, que ele ainda é redimível. E este é justamente o ponto central da história da luta vital entre o bem e o mal, que está sendo travada num lugar muito importante, no coração de Edmundo. Essa luta dentro de Edmundo e seu desfecho falam poderosamente às crianças. As crianças percebem que, embora seja difícil admitir os próprios enganos e erros,
é a coisa certa a se fazer. E isso então leva ao perdão e à verdadeira felicidade. Na história, Edmundo deixa o dique dos castores e acaba esquecendo o casaco lá dentro. A noite estava fria, um frio de trincar, acho que um pouquinho mais do que hoje está aqui em Foz. Está bem frio aqui também. E ele segue então na direção do castelo da feiticeira. Não andou muito e já estava todo encharcado, congelando de frio. Edmundo então se arrepende da sua decisão de procurar a feiticeira branca. Mas, de início, seu mergulho na escuridão parece irreversível. Impelido por seu apetite insaciável pela comida envenenada, ele é impulsionado por seu orgulho e rancor. Edmundo está em queda livre, em direção à escuridão e ao vazio. Tinha medo, do silêncio e da escuridão. Em sua voz de narrador, C.S. Lewis comenta: estou certo de que teria abandonado o projeto e voltado para contar tudo e fazer as pazes com seus irmãos. Se a certa altura não dissesse com seus botões: quando eu for rei de Nárnia, minha primeira medida vai ser mandar construir estradas decentes. Vejamos então que a nossa imaginação, nesse caso corrompida, a nossa imaginação, ele fala que diabólica, tem coisas em comum com a imaginação moral. Ela também cria paisagens bonitas, cria cenários bonitos. Quando eu for rei, vou melhorar essa situação, e se engana. Quando chega aos portões de Nárnia, do Castelo da Rainha, Edmundo consegue até mesmo superar o medo que normalmente sentia por ser tão pequenininho e fica aterrorizado pela visão de um leão, mas ainda assim, ele, ao após perceber que era um leão de pedra, ele vai avançando e entra dentro dos muros do Castelo da Feiticeira. Ali então ele percebe várias estátuas e bem no portão está a estátua de um leão, que ele acha que é Aslan, Então ele pensa, olha só, Aslan não é de nada, a feiticeira já transformou ele em pedra, ele é um boboca. Mas rapidamente, ele até faz uma brincadeira de mau gosto, Ele pega um lápis e começa a desenhar na cara do leão. Faz então ali uma barbinha e um par de óculos, E começa a zombar do leão. Porém o leão está ali, parado, com o seu olhar para a lua, muito sério e imponente. Então, nesse momento, Edmundo novamente se envergonha do que está fazendo. E percebe-se então aqui que Edmundo então não está com seu coração totalmente endurecido. Ele ainda tem um pouco ali de moral, porque ele não conseguiu zombar de Aslan, pensando que fosse, fazer uma brincadeira tão malvada. Seu coração ainda tem um pouquinho da centelha de um fogo que depois vai ser aceso. Assim como a transformação de Kai, na Rainha da Neve, de volta ao seu eu anterior, ao seu eu que via as coisas belas, é praticamente instantânea quando a Gerda o abraça, e também pelas suas lágrimas, Talvez nesse momento, se Edmundo recebesse uma visita de alguém, talvez nesse momento, ali no frio, na escuridão, abandonado, ele talvez se converteria. Mas ele não teve essa sorte, não teve a mesma sorte, e a sua jornada ainda será um pouco longa. Finalmente, então, após passar por dezenas de estátuas, ele encontra-se com uma feiticeira branca. Edmundo, então, ela não fica nem um pouco contente em vê-lo ali sozinho, porque a ordem dela era o quê? Trazer os 3 irmãos junto com ele. E também não fica nem um pouco feliz quando ele conta a história que o Castor contou, que Aslan já estava em Nárnia e queria ser encontrado na mesa de pedra. Edmundo, achando que tinha feito um bom trabalho com essas informações, ainda ousa pedir mais manjar turco à feiticeira. Porém, ela não dá, obviamente, e oferece para ele apenas um pão velho e seco e uma tigela com água. Em seguida, então, a feiticeira resolve ir até a mesa de pedra, leva Edmundo junto, coloca-o no trenó. Lembremos que ele estava sem casaco. A feiticeira começa a andar com o trenó e a neve vinha de todo lado. Em poucos minutos, em 15 minutos, ele estava quase petrificado de frio, congelado.
estava molhado até os ossos, fala Lewis aqui. Como nesse momento Edmundo percebeu-se e se sentiu desgraçado, é a palavra. A feiticeira não tinha nenhuma intenção de torná-lo príncipe, quem dirá rei, e via agora a burrice que ele tinha feito, que ele tentou se convencer de que ela era uma boa pessoa e de que ela tinha razão e que tudo iria acabar bem. O pesadelo ainda piora. Depois do que parece uma eternidade, o trenó então encontra um grupinho muito alegre, do qual faziam parte um esquilo com uma mulher e os seus 2 filhinhos, também 2 sátiros, um anão e uma velha raposa. E aqui é o momento que eu acho mais bonito dessa história. Todos sentados, em banquinhos à volta de uma mesa. Edmundo não consegue distinguir bem o cheiro da comida, mas sabe que é delicioso. Viu também as decorações de Natal penduradas nas árvores. Quando o trenó parou, então, a raposa, que era a mais velha entre os presentes, preparava-se para dizer algumas palavras, mas logo viram quem vinha nele e a alegria cessou, sumiu dali. O esquilo pai deteve o garfo a meio caminho da boca. Um dos sátiros já estava com a comida dentro da boca e parou ali mesmo. E os esquilinhos começaram a berrar de medo. A feiticeira então os indagou. O que estavam fazendo ali? O que era aquilo? Porque ninguém podia ser feliz nas Terras de Nárnia, Todo mundo tinha que ser frio, gélido, aquele ambiente tinha que oprimir as pessoas. E eles estavam felizes. E ela falou que se eles não começassem a falar, de imediato ela iria mandar o anãozinho dela chicotear todo mundo. A raposa então, com muito receio, começou a falar, só que entre gaguejos. Quem deu tudo isso para nós foi o Papai Noel. E conta então que foi o Papai Noel. Nesse momento, a feiticeira fica irada e diz que não pode ser verdade, que jamais ele se atreveria a aparecer por ali. A feiticeira sabe e percebe, que isso significa que seu feitiço de congelamento de Nárnia está sendo quebrado, e por um poder muito maior do que o dela. Mas então, ainda não acreditando, ela questiona novamente se aquilo era verdade. E então aqui temos uma belíssima parte da história, um pequeno esquilo, daqueles filhotinhos que estavam ali, audaciosamente começa a bater na mesa e dizer: teve aqui sim. Sim, senhora. A feiticeira então morde os lábios de raiva. E em sua pálida cara, de repente surge algumas gotinhas de sangue, de tão forte que ela mordeu a boca. Então ela levanta sua varinha mágica nesse momento, e nesse momento Edmundo interpela, implora: não faça isso. Mas mal terminou de falar, então onde antes estivera aquela linda turminha alegre, via-se agora estátuas de bichos, todos sentados em torno de uma mesa de pedra, sobre a qual estavam pratos, talheres de pedra e também um pudim da mesmíssima pedra. Assim que o terrível ato é cometido, a feiticeira bate em Edmundo fortemente e diz: aprenda a não pedir misericórdia para espiões e traidores. Lewis agora interrompe, no meio do livro interrompe aqui e fala: Edmundo, pela primeira vez, desde que a história começou, sentiu pena de alguém, que não fosse ele mesmo. Tendo chegado tão perto de ser transformado em estátua, a empatia e a pena agora mudaram a sua imaginação, que até então estava corrompida, para o significado terrível de tal destino daquelas pequenas criaturas. Sendo fiel ao que está escrito no livro, fala assim: pareceram-lhe tão dignas de dó aquelas figurinhas de pedra, sentadas ali, entra ano, sai ano, dias de silêncio, noites de escuridão, até que o musgo as cobrisse e até que os séculos as desfizessem em pó. Edmundo, nesse momento, sente compaixão. E a compaixão é um impulso poderoso no peito humano. Tem profundas ressonâncias fisiológicas, vem das próprias entranhas do nosso ser. Traz a sensação de que nós todos somos ligados por uma solidariedade de corpo e alma. Gradualmente, assim como a neve que cobria então Nárnia começa a derreter, o coração de Edmundo volta também à bondade.
Na boa e na antiga linguagem religiosa, o que nós podemos dizer que acontece aqui é a conversão de Edmundo. Edmundo começa a se converter. A compaixão nos liga especialmente ao sofrimento dos outros, de modo que compartilhamos seu sofrimento e queremos fazer algo para aliviá-lo. E aquele que tem compaixão já está bem adiantado no arrependimento. A compaixão não apenas nos desperta para o sofrimento dos outros, mas nos faz perceber uma coisa muito importante, que muitas vezes nós somos a causa do mal que o outro está sofrendo. Assim como a pequena Lúcia, eu não comentei, mas está no livro bem no comecinho, ela se sente culpada por seu amigo Túminos ter sido sequestrado pela feiticeira, porque ele a atendeu, levou para tomar chá, né? E por causa disso a feiticeira então o sequestrou e levou para o seu castelo. Edmundo também percebe que ele é responsável pelo triste destino dos esquilinhos, da família de esquilos, dos sátiros, que agora foram transformados em pedra. Porque ele que foi até a feiticeira e contou então onde estaria Aslan. E por fazer esse trajeto até Aslan, encontraram ali as crianças, os esquilinhos, perdão, e todos foram transformados em pedra. Aqui também podemos falar outro ponto que eu achei impressionante e muito impactante, que passa muitas vezes despercebido. Mas o que esse esquilinho fez foi um martírio. O quanto que uma entrega, né, pessoal, por amor à verdade, pode causar a conversão de outra. É isso que a gente tem que perceber, que passa muitas vezes despercebido. No caso ali, o esquilinho defendeu a verdade, com audácia e coragem, e se tornou, no caso, um mártir. E tantos outros mártires a gente tem na igreja, né? Uma vez eu fui defender a história de um mártir para uma pessoa até católica, mas que nunca entendeu essa ideia de morrer por Cristo, morrer por cristianismo, isso é balela. Tentei explicar, mas ele não entendeu. Mas agora, né, estudando mais a fundo, depois de tantos anos que eu tive essa conversa, e vendo isso aqui, é muito nítido o quanto que um mártir não morre em vão. Ele morre por amor à verdade, e isso gera efeitos na alma de outras pessoas que vai mudar o rumo da história, como vai acontecer de agora em diante aqui em Nárnia. E uma curiosidade, esse movimento da compaixão e a dinâmica do perdão estão no cerne na história dos dois ladrões, que foram crucificados ao lado de Jesus. Um dos ladrões lança escárnio sobre Jesus e diz assim: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Mas então o outro responde, o repreende: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez." E ele então diz a Jesus: "Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino." Jesus responde: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Então, a história de Edmundo, ela nos comunica essas mesmas verdades religiosas e morais, que são inseparáveis dos ensinamentos sobre pecado e redenção na Bíblia, no cristianismo. O mal em Nárnia, como na Bíblia, é fundamentalmente uma rebelião contra a divindade. Nesse caso ali, contra o próprio Aslan. O mal é vencido na alma humana quando a pessoa se volta contra o seu próprio orgulho e seu egoísmo, em direção a Deus. E essa mudança pode muito bem ocorrer com um ato compassivo, de amar o outro que sofre, como se ama a si mesmo. E foi o que aconteceu aqui com Edmundo, né? Ele, no ato de sair de si e olhar para o próximo, foi que o coração dele começou a se converter. Assim como fizeram muitos santos da igreja, né? Poderíamos citar vários, mas só dois eu trouxe aqui para exemplificar: Madre Teresa e seus pobres, ou mesmo São Francisco de Assis e seus leprosos. Essa doação, esse sair de si, que nos leva então à verdadeira caridade, a que nos leva a esse amor ao próximo, esse sair de si mesmo, largar o egocentrismo, o egoísmo e chegar, através do próximo, então, à caridade. Então, quando finalmente é salvo das garras da feiticeira,
pelo exército de Aslan, Edmundo já passou por uma grande transformação interna. Essa transformação que eu acabei de dizer. Quando Aslan o chama de lado, e provavelmente lembra-o de seus erros e dos grandes problemas que a sua traição trouxe, Edmundo já estava arrependido. E assim tudo pode ser perdoado e esquecido. Lewis nos diz no livro, né, que de fato, né, não é preciso contar o que eles conversaram ali a sós. E de fato ninguém ouviu na história, né? Mas fiquemos sabendo que foi uma conversa da qual Edmundo nunca mais esqueceu. Quando os outros se aproximaram, Aslan, acompanhado por Edmundo, foi ao encontro deles e disse: aqui está o quarto filho de Adão, e não vale a pena falar do que aconteceu. O que passou, passou. Edmundo então aperta a mão de todos e fica repetindo: desculpe, desculpe. E cada um respondia: deixa isso para lá. E aqui ficou muito óbvio, então, nesse pequeno trecho, de que Aslan faz o papel de um padre. Edmundo, já arrependido agora, resgatado pelo exército de Aslan, tem essa conversa, já com o coração contrito, arrependido. Então, Aslan é como dar a absolvição para ele, né? Fica muito nítido ali, deixemos para lá. Pois Aslan percebeu o seu arrependimento, percebeu que o seu coração já tinha se convertido. E Edmundo também, nesse processo todo, ele é o filho pródigo, que foi desbravar um novo mundo e foi guiado pelos prazeres e pelas vaidades. No Evangelho, o filho pródigo da parábola quer tomar o lugar do pai e prover o seu próprio sustento. Já aqui, Edmundo faz até pior, porque ele não quer a herança do pai. Ele, na verdade, vai buscar a herança da feiticeira. A promessa da feiticeira é de fazê-lo príncipe e depois rei de Nárnia. Então ele até renega a herança do próprio pai. Assim como no filho pródigo, Edmundo parte para um lugar distante e é visitado pela fome. Esse distante aqui no filho pródigo, Santo Agostinho vai nos dizer que é o distanciamento de Deus. E esta fome que está no filho pródigo é a indigência, a falta da palavra de Deus, da palavra da verdade. Isso que diz Santo Agostinho. O filho pródigo, então, ele deseja saciar-se da lavagem dos porcos. Queria encontrar nela algo sólido e reto, pertencente à vida de bem-aventurança. Mas não o podia. Pelo que nos diz no Evangelho, ninguém lhe dava. E isso se dá igualzinho, né, em Edmundo, porque ele estava obcecado pelo manjar turco. Mas chegando ao castelo, e ele esperava receber o manjar, a feiticeira não deu nada para ele. Ele não ganhou. Ele ficou até mesmo sem a lavagem dos porcos. E Deus está sempre movendo interiormente o pecador para si e chamando-o à conversão. Mas, sem que se encontre consigo mesmo, nenhuma alma é capaz de responder-lhe a esse chamado. Muitos pecadores não voltam para Deus porque estão hipnotizados por suas paixões desordenadas, que os impedem de perceber a divina brisa suave que os visita. No caso, a brisa suave aqui foi o degelo que começou a acontecer em Nárnia. Ou melhor, ele fala, é como se uma primavera brotasse. Antes mesmo que tudo já se degelasse, a primavera já renasce ali, porque as árvores, conforme ia acabando a neve, elas já vinham com flores, os passarinhos já cantavam, então era uma verdadeira primavera que acontecia em Nárnia. E esta primavera foi causada por quem? Por Aslan. Então, se formos ver, toda a conversão de Edmundo dependeu da ação de Aslan, porque o Papai Noel só veio para Nárnia porque Aslan começou a quebrar o feitiço da feiticeira, então deixando que o Papai Noel voltasse a Nárnia. Aqueles jovens esquilos se reúnem, né, com os sátiros e anões ali para celebrar o alimento que o Papai Noel trouxe, né, e que a neve está indo embora. E diante de tudo isso é que a feiticeira então faz o martírio do pequeno esquilo e de toda a família, e é o ato que faz a conversão de Edmundo. Então percebamos aqui o quanto, na verdade, toda a história, né, ela acontece pela graça do próprio Aslan. E fica muito óbvio aqui, né? Aqui eu acho que nem é significado profundo, porque é óbvio perceber
que Aslan, na história, é Jesus Cristo. Isso é muito nítido ali. E isso nos mostra que é bem verdade que por si mesmos, todos nós somos incapazes de sair da miséria e do pecado. Daí a necessidade da redenção e da salvação, que Cristo opera internamente e ativamente em nós. Na parábola do filho pródigo, essa intercessão acontece de modo invisível. Em Edmundo também acontece de forma suave, gradativa, e até mesmo podemos dizer invisível, pois mais tarde, na mesa de pedra, quando Aslan se entrega e faz o seu maior ato de amor por Edmundo, Edmundo, dentro dessa história, nem fica sabendo que ele fez isso. Edmundo nem sabe que Aslan teve que morrer para então que Edmundo fosse liberto das garras da feiticeira, porque senão pela justiça da lei, né, ele teria que ser entregue à feiticeira porque ele era um traidor. Ele traiu os seus e todo traidor em Nárnia deve pagar com a própria vida. Aslan, então, se entrega na mesa de pedra para salvar a vida de Edmundo e ele nem fica sabendo. Então, é muito silencioso essa manifestação de Deus para salvar os seus filhos. O ciclo, então, de pecado, arrependimento e perdão é completado. Mais tarde, na batalha final, Edmundo prova seu valor. Ele estava com uma aparência muito melhor, até mesmo no tempo que ele ia para a escola, né? Que lá começou então a ser mal, e na escola ele até zombava dos menores, mas ele estava muito melhor. Agora ele poderia olhar as pessoas de frente, olho no olho. E Edmundo, mais tarde, será ainda por cima chamado Edmundo o Justo. Então, Lewis, em sua obra, tenta nos descrever a evolução do estado interior, da mente e do coração, de Edmundo conforme ele se junta cada vez mais com o mal que ele encontrou e aceitou. E a história avança sobre o que a religião bíblica chama de pecado, rejeição deliberada do bem e aceitação voluntária do mal. E depois o movimento inverso, né, sobre o arrependimento, a rejeição então do mal e, portanto, o seu desarmamento daquela vontade e da imaginação humana, agora que pode então ser convertida. Então, finalmente, o livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, trata da redenção, a conversão da mente e o resgate do coração, que só pode ser feito pelo amante divino, que nunca desiste do seu amado e o perdoa incondicionalmente. E trazendo então um brinde aqui, juntando o nosso livro com essa história, como diz Hugo de São Vítor, lá na página 237, quem já teve a graça de comprar o nosso livro, se quiser abrir ali, na página 237, ele vai dizer o seguinte: o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. A imagem de Deus foi feita segundo a razão, e a semelhança segundo o amor. A imagem segundo o conhecimento da verdade, e a semelhança segundo o amor, a virtude. A imagem segundo o nosso intelecto, a semelhança segundo o afeto. A conversão da mente, quando Lewis fala a conversão da mente, é a nossa inteligência que precisa ser restaurada, porque pelo vício ela fica então como se fosse inebriada, ela fica perdida, como se estivesse num nevoeiro. Ela não consegue mais, a nossa inteligência não consegue mais, quando está tomada pelas paixões, enxergar a verdade com plenitude. E o resgate de coração, que fala aqui nessa história, é a nossa vontade, que está totalmente destruída e só pode ser resgatada por alguém. Esse alguém é o Cristo. Assim como as criaturas petrificadas precisam, depois no livro, do sopro de Aslan para trazê-las de volta. Assim somos nós com o Cristo. Precisamos do sopro de Cristo para que nossa vontade, que é totalmente torpe, seja conforme a dele. E possamos então ser movidos por ele, para ele. Isso é que Lewis quer nos mostrar então nas Crônicas de Nárnia, especificamente neste livro. A história da nossa conversão de mente e coração, que pelo pecado, pelo vício, é inebriado, é corrompido,
Quando nós estamos em pecado, a nossa vontade é totalmente destruída, a nossa vontade é totalmente manipulada por este pecado. Lewis, nessa história, então, nos mostra como a consequência disso tudo, Edmundo sofre, vai para a solidão, passa maus bocados e depois, graças então ao martírio de um pequenino, ele consegue enxergar, sair de si e enxergar o próximo. E nisso sua mente começa então a se converter. É como se a luz brilhasse na inteligência e movesse o seu coração. Seu coração sai de si e olha para o próximo e começa a sentir amor. Aí começa a caridade, que depois vai levar à completa então conversão, o arrependimento e o perdão por Aslan. É isso que Lewis quis nos mostrar nessa maravilhosa obra, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Quero agradecer aqui então a presença de alguns colégios que estão acompanhando a nossa live, né? Colégio São José da Imaculada Conceição, Colégio Mater Puríssima, Colégio Regina Angelorum, Colégio Regina Celli e Colégio Everest. Aí tem mais um aqui, Colégio Magnificat também. E convido vocês a comprarem esse maravilhoso livro, né? O professor Rob já tinha falado no começo, mas porque aqui Hugo de São Vítor traz o significado profundo das Sagradas Escrituras. Se a gente começar a entender isso aqui, entender o significado profundo por trás dos contos de fadas, vai ser muito mais fácil. Então a gente vai poder realmente separar e trazer obras mais profundas e maravilhosas para as nossas crianças. Então esse é o convite que eu deixo para vocês. Entre nessa jornada também de vocês mesmos começarem a descobrir o significado profundo. E aqui está uma maravilhosa ajuda para começar essa jornada. Ok? Fiquem com Deus. Logo mais, às 21 horas, então, teremos a live, a aula do professor Yuji sobre o Hobbit. Ele ia falar o Senhor dos Anéis, né? Mas é o Hobbit que ele vai tratar hoje especificamente. Então, aguardo vocês novamente aqui nesse mesmo canal. Até mais!